guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem, em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação, em favor dos semelhantes, será um viajor descuidado, no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, referenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente, para as ruínas do desencanto. Assim, todo aquele que adjunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Amado Mestre Jesus Cristo, São Francisco de Assis, obrigada por mais um dia que aqui estamos presentes para mais uma palestra, para mais um ensinamento do Senhor, que consigamos ter nossas mentes abertas, que a palestrante seja encaminhada, no caminho, consiga passar toda a sua mensagem de forma clara, objetiva, assim como o Senhor deseja, Senhor. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Flávia, sou trabalhadora da casa desde... também é só rapidinho um adendo. As meninas trabalhadoras, especialmente quem dá curso de passe, cadê a Márcia? Tá, não, Márcia Capoeira. Especialmente quem dá curso de passe, qualquer coisa, para tudo e fala, tá? Pode me ajudar também. Então, só retornando aqui, eu sou a Flávia, sou trabalhadora na casa desde 2010, 2012. Não trabalho aos domingos, sempre trabalhava na reunião noturna, né? Mas hoje em dia eu trabalho na terça-feira e trabalho também na comunicação social. Então, quem está lá no grupo Recado de SESPA, quem recebe as mensagens, todas as mensagens do dia, quem faz sou eu, e a Moniquinha faz outras coisas também, tá? Então, só para situar aí que eu também sou trabalhadora na casa, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho sobre essa atividade que é muito preciosa para todo mundo, tá? E a gente precisa aprofundar um pouquinho mais esses conhecimentos e também relacionar com o patrono da nossa casa, Francisco de Assis, porque esse ano, 2026, a gente completa 800 anos cravados do desencarne de Francisco de Assis. Então, esse ano vai ter uma série de atividades diferentes aqui na nossa casa.
ciclo de palestras, todo mês vai ter, acho que todo mês vai ter uma palestra que fale sobre um aspecto de Francisco de Assis, mas envolvendo algo prático também. Então é para a gente celebrar e se lembrar dele também, do nosso patrono de Francisco de Assis, né? A celebrar a vida dele. Os 800 anos são do desencarne dele, tá? Mas a gente celebra a vida dele, celebra não só o que ele falou, mas tudo o que ele viveu. Assim como Jesus, a importância de Jesus, ela vai além das palavras. A própria vida dele, o que ele viveu, tudo foi um grande exemplo, assim como Francisco de Assis. Então, quando a gente se parar para pensar na prece de Francisco de Assis, que tem a música, tudo aquilo que ele fala na música é um aspecto da sua vida, é um aspecto do que ele viveu, um aspecto do que ele legou, né, do que ele deixou aqui para gente, tá? E a música abre, né, a prece abre com isso aqui, com esse grande pedido: fazei-me um instrumento da tua paz. E existem vários instrumentos que a nosso dispor que nos trazem paz e que nos dão e que faz com que proporcionemos paz aos outros, né? E um deles é o passe. O passe, a gente vai aprofundar ele um pouquinho, tá? Não vamos aprofundar muito, porque vocês vão ver aqui na frente só o curso de passe. Para quem é aplicado, para quem está querendo ser aplicador, só o curso de passe são 8 meses, né? A gente aprende uma série de aspectos, não aprende, não é só aprender a aplicar, a gente tem uma série de aspectos, a gente vai entrar nisso um pouquinho mais lá para frente. Então, é para a gente se acostumar, a gente, como, digamos assim, como espectador, como receptor, para que a gente possa aprofundar e ver a grandeza de que tudo isso tá? Então, eu vou falar menos, né, 45, 50 minutos, realmente, para falar sobre passe é muito pouco. Então, eu quero também falar para vocês o seguinte, tá? Eu estruturei isso daqui em perguntas e respostas. Perguntas que normalmente a gente faz, normalmente a gente tem. São perguntas que eu me lembrei que eu tinha antes de trabalhar com passe. Eu trabalhei com passe muitos anos atrás. E, além disso, eu escrevi um e-book que eu vou botar para vocês lá no Recado Sétima. O e-book, sim, o e-book ele tem o texto, está bem mais aprofundado, por isso que eu não vou me ater muito a falar. Tá? São muitas questões, muitas perguntas, e aí, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Não vamos não. Tá? Então vamos conhecer mais. Então, primeira coisa, o que é passe? Antes de tudo também. Como eu falei, eu vou falar pouco, até porque não só por conta do e-book que está escrito, mas todo slide tem um esquema mais completo do que eu vou falar, tá bom? Então não se atenta muito não. Não se liga muito, falou pouco, não. Falou pouco, eu vou falar o básico, mas para vocês depois correrem atrás e se aprofundarem também, tá? Então vamos lá. O que é o passe? O passe, conceito geral, é uma transmissão fluídica, é um fluido, uma energia, uma vibração que sai de um emissor e vai para o receptor. Ponto. Básico é isso, tá? Bom, então o passe, né, como conceito, ele tem os seus desdobramentos. Então, eu posso falar de passe espírita. Aqui, a transmissão de fluidos. Então, eu posso falar de passe espírita. O passe espírita, necessariamente, o emissor é um espírito. O emissor é um ser desencarnado. E o receptor, ele pode ou não ser desencarnado. Então, existe passe de desencarnado para desencarnado
vezes passa de desencarnado para encarnado. Tá? Mas necessariamente o que caracteriza um passe espírita é ter como emissor um desencarnado. Tá? Então, essa figura aqui, médium, então a gente vai falar, então, vamos lá, passe espírita na casa espírita, aqui, esse trabalho daqui. Tá? Esse trabalho daqui, o que caracteriza? A presença, né, necessariamente, o receptor é o encarnado, somos nós, e para isso eu tenho que ter essa figura intermediária do médium, aplicador de passe. Tá? Então, e dentro do próprio passe espírita, eu posso ter o que a gente está chamando, o que eu chamei de passe comum, que é esse passe normal da gente, do dia a dia, da higiene semanal de preferência, né? Ou pode até ser de 3 em 3, de 4 em 4, mas o ideal mesmo é uma semana, tá? Ou o que a gente chama de passe especializado, e aí é um passe que ele vai trabalhar causas específicas. Então, por exemplo, existem casos que você faz cirurgias espirituais. Isso é um passe especializado. O trabalho que tem aqui de atendimento fraterno, quando você é indicado para ir aos sábados, para vir aos sábados aqui, eu acho que é um sábado por mês, primeiro sábado, e aqui é toda uma ambiência que é feita, e aí você vai para a sala de passe, é um passe especializado. Tá? É um passe que ele tem uma profundidade um pouco maior, porque ele vai tratar causas um pouco maiores. Então, esse é o conceito. Só um parêntese aí, essa divisão não está na literatura, não. Essa divisão eu botei aqui para ficar mais fácil da gente entender o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, para fins didáticos mesmo, né? Para a gente poder entender direitinho. Tá? Então, vamos lá. Tá, então, para que serve? Para que eu venho para cá, venho tomar o passe, para que ele existe, né? Então, a finalidade, ele existe principalmente para cura, né? Para limpeza, para cura. São vários efeitos, são várias finalidades, mas a gente falando principalmente do passe comum, aqui na casa espírita, ele é um passe para basicamente limpeza e energização semanal. Tá? Mas existem vários outros efeitos, várias outras finalidades que o passe tem. Tá? Então, normalmente o que ele acontece? São efeitos físicos e efeitos perispirituais também. Tá? Então você tem os efeitos físicos e os efeitos não físicos que o passe traz de benefício para a gente. Isso. Então vamos lá. Então eu já sei o que eu venho fazer aqui. Eu venho tentar a cura, eu sei que o passe é para limpeza, para energização, para eu me sentir bem. Tá? E aí a gente sempre pensa, né? Tem problema se eu não receber o passe? Então, por exemplo, às vezes tem semanas que não dá para eu vir. Ou eu venho para cá, lembrando que o passe na casa, o passe daqui da casa, é opcional. Aliás, daqui, qualquer outra casa que a gente vá, o passe é opcional. Quando o passe é no mesmo momento, né, digamos assim, da reunião pública, ele normalmente ele é opcional. Se você quiser, você pode ir embora. Mas a maioria das pessoas fica assim: poxa, eu vou embora, eu não vou tomar um passe, e aí o que vai acontecer comigo? Um caminhão vai me atropelar, o piano, igual desenho animado, vai cair na minha cabeça. Ai meu Deus, eu não tomei um passe. Aí, se você tropeça numa pedrinha, a culpa é porque você não tomou um passe durante a semana. Sei bem como é isso, já tive isso várias vezes, mas o conhecimento ilumina.
Tá? Não, gente, não tem problema se você não tomou o passe toda semana, se você não veio ou teve que ir embora, não tem problema. Mas o que é o aconselhável? Tá? É a gente manter uma higiene diária e a semanal. A gente não tem problema. Se eu estou no meu dia a dia, fazendo a minha higiene mental, fazendo a minha higiene espiritual, trabalho, pelo menos, tudo bem, eu posso não trabalhar na casa espírita, nem trabalhar em nenhum outro lugar, mas, poxa, eu sou uma pessoa legal, que dá bom dia pro porteiro, eu sou uma pessoa que trata todo mundo bem, né? É uma pessoa feliz, eu dou bom dia para a árvore. Então, não deixa. Isso significa o quê? É porque você é maluco, beleza? Não, significa que você tem uma boa higiene espiritual, boa higiene mental, que você vê coisas legais nas pessoas, na criação e tal. Então, você tem uma atitude positiva diante de tudo. Quando a gente tem essa atitude positiva, tá? A gente já tem uma capa natural de proteção. O problema é que nem todo mundo tem essa atitude positiva. Também não é para ser Poliana moça o tempo inteiro, que eu sei que ninguém consegue. Ninguém consegue, tá? Essa Poliana moça aí eu peguei pesado, né, cara? Poliana moça, pessoas 40 a mais só conhece. Laura Filho conhece também. A Poliana é aquela que vê coisa boa, tudo. Aí, então, sim, mas não precisa ser, mas se uma boa parte do seu tempo você é positivo, você faz a higiene, não só diária, mas semanal também, não tem problema ficar sem passe. O problema é quando você fica sem passe, você fica apavorada porque você não tomou o passe. Aí é que está o problema, entendeu? A diferença? Então, vamos embora. Olha que tempo hoje. Então, algumas curiosidades. Se sempre teve passe? Não tem, nem sempre teve passe. Quando Kardec fazia as reuniões lá na Sociedade Espírita de Paris, eram reuniões científicas, filosóficas, de debate, né? Então, quando veio para cá, para o Brasil, aí começou-se, não só, assim, só um parêntese, quando veio para o Brasil, foi aqui que o Espiritismo ganhou, o lado religioso do Espiritismo é que ganhou mais força, tá? Mais do que era basicamente ciência. Lembra os 3 pilares, né? Ciência, filosofia e religião. Aqui, no Kardec, era mais ciência e filosofia. Quando veio para cá, a religião subiu e se tornou o maior pilar de todos. Então daí várias ações foram tomadas e aí a gente vai focar aqui só um pouquinho no passe. A primeira coisa, no final do século XIX, início do século XX, a história dos remédios. O que são os remédios espirituais? São fórmulas normalmente ditadas, são fórmulas ditadas por espíritos para ajudar as pessoas. Então, tenho certeza que alguns de vocês aqui já ouviram falar da pomada do vovô. Isso aí. Isso é um exemplo de remédio espiritual, tá bom? E aí foi isso que começou aqui no final do século XIX e início do século XX. Ou seja, já começou a ter uma coisa assim, olha, precisamos cuidar da saúde dos encarnados, tá? Mas, com a literatura trazida por Chico Xavier, através da literatura de André Luiz, o André Luiz é que trouxe o passe, o André Luiz é que trouxe todas as informações que a gente precisa, o que a gente estuda hoje sobre o passe, foi o André Luiz que trouxe. Então ele trouxe também vários exemplos diferentes diferentes do comum, né? Foi ele que trouxe o passe de desencarnado para desencarnado. Então foi ele que estruturou, foi ele que trouxe o estudo dos fluidos, foi ele que trouxe o magnetismo de uma forma muito mais aprofundada do que na época de Kardec. Então foi aqui que o conhecimento sobre o que seria, o que se formaria o passe veio para a Terra. Tá? E sim, a partir dos anos 50,
é que passou a ser essa aplicação do jeito que a gente conhece hoje. Tá? Pode ir. Bom, também outra dúvida, se só tem passe no espiritismo. Né? Sei que tem muita gente que é curiosa, uma série de coisas que eu vou pedir para colocar aqui, todos os que mais têm dúvida. Né? Então, somente tem passe no espiritismo. Aí vamos recordar lá a estrutura didática aqui do primeiro slide, da primeira pergunta, o que é passe. Então, vamos lá. Somente tem passe no espiritismo? Se a gente for falar de passe de uma forma geral, como transmissão fluídica entre um emissor e um receptor, não. Passe em vários lugares. Tá? Mas aí sim, passe espírita do jeito que a gente conhece, ou seja, um emissor desencarnado, um receptor encarnado com um médium no meio, né, com tudo aquilo que eu expliquei sobre o que é um passe na casa espírita, sim. Tá? Passe espírita, de casa espírita, só na casa espírita. Aqui a gente tem, aí lá no e-book, e tá mais esmiuçadinho do que aqui, tá? Muitas dúvidas, né? Por exemplo, reiki. Todo mundo pergunta, reiki é passe? Reiki é passe. Tem uma transmissão fluídica, mas qual é a diferença do reiki para o passe espírita? O reiki, a energia é do aplicador, não é, o aplicador ele não é um intermediário, a energia é dele mesmo. E benzimento, a gente conhece muito lá no interior, no interior do Brasil tem muita benzedeiras. É isso, né? Então, as benzedeiras, que às vezes faz com erva, às vezes faz aquela reza e tal. É uma espécie de passe também, porque você está colocando energias para aquelas pessoas, tá? Então, existem sim. Se a gente for parar para pensar como energização, como método, né, como transmissão fluídica, beleza. Agora, o passe do jeito que a gente conhece aqui é só aqui na casa espírita, tá? Aí aqui sim, tá? Eu já esqueci, ainda bem que eu botei esse papel, tá? Por quê? O que é importante a gente ter em mente? O passe espírita na casa espírita, do jeito que a gente tem, é um fenômeno mediúnico, tá? Então a gente tem que ter sempre isso em mente. É um fenômeno mediúnico que é diferente. Quer dizer, o passe na Umbanda não é, na Umbanda é mediúnico também, tá? Só que o método usado por eles é que é diferente. O nosso é imposição de mãos, né? O deles eles já usam outras coisas, usam estalar de dedos, às vezes usam ervas, aí depende da linha que for ser trabalhada, tá? Mas é importante a gente, e passe na Umbanda também é espírita, a diferença é o método. Então, a gente tem que ter em mente que o passe espírita é um fenômeno mediúnico. Tá? Lembra lá daquela imagem primeiro, mas depois a gente vai mandar mais. Bom, aí outra curiosidade, se todas as casas espíritas é igual. Eu vou aqui, eu vou lá no Tarefeiros, eu vou no Rita de Cássia, eu vou no Francisco Xavier lá na Tijuca, se todas as casas espíritas são iguais, né? Sim, teoricamente sim, porque eu tenho orientações gerais vindas da FEB. Então, as casas espíritas que são ligadas à FEB, é a FEB. FEB é a Federação Espírita Brasileira, é o nosso órgão maior, é o órgão responsável, é a federação, é responsável por normas, por organizar, digamos assim, o conteúdo espírita do Brasil. Então, a FEB, ela se desdobra nas federações estaduais. Então, aqui a gente tem o CERJ, que hoje tem alguma comemoração lá certa, que não sei qual é, mas acho que é 20 anos de alguma coisa, enfim. Então, tem o CERJ, e dentro do CERJ tem as divisões e tal, e todo mundo que está nessa hierarquia está ligado à FEB. Se está ligado à FEB, você está sob essas orientações gerais. Então, por isso que a gente vê vou falar que para poder entrar aqui, é quase igual em todos os lugares, porque todo mundo segue as mesmas diretrizes. Mas
Por que todos os lugares não são iguais? Por exemplo, quem já foi lá no Tarefeiros, é uma coisa diferente daqui. Aqui a gente tem sala de passe, o Cristófilos tem, só para falar das casas aqui perto, Cristófilos tem sala de passe, então é um ambiente separado da reunião pública em que o passe acontece. Já no Tarefeiros, por exemplo, não, no Tarefeiros não tem sala de passe. O Tarefeiros, quando você faz a reunião pública, é todo mundo sentadinho, quando termina os médiuns se posicionam e o passe acontece. Então, tem essas nuances, tem essas diferenças, sim. Tá? Além disso, a gente tem uma outra grande diferença. Existem casas que a demanda é tão grande que eles fazem momentos de passe separado, em um horário só para isso. Então, eu sei, por exemplo, aqui que o Cristófilos tem esse horário. Acho que, se não me engano, é terça-feira antes de vir para cá tem. Terça-feira de 7, acho que é de 6 às 7 da noite, tem outros horários também. Tá? Isso é porque, gente, para a gente poder ter em mente que o passe não está atrelado necessariamente à reunião pública. O passe é uma coisa, a reunião pública é outra. As casas normalmente juntam essas duas atividades num momento só, talvez para facilitar, talvez para facilitar, talvez por uma série de motivos que acho que a gente não precisa entrar nessa seara aqui, mas só para a gente poder ter noção. A palestra pública não está atrelada ao passe e vice-versa. O passe pode acontecer sem a palestra pública e a palestra pública pode acontecer independentemente de ter passe ou não, tá? Então, só para a gente ter essa noção aqui. Existem as orientações gerais, mas cada casa pode adaptar dentro das orientações gerais, cada casa pode adaptar o seu trabalho à realidade das pessoas que a frequentam. Afinal de contas, a casa espírita existe para quê? Para receber as pessoas. Então, a casa espírita tem que atender a demanda das pessoas. E assim, o que acontece? Não veio o vídeo? O que acontece durante o passe individual? Então, eu estou sentada lá, o que acontece? Que mágica é essa? É isso, né? Eu tenho aqui a entidade desencarnada, ela se liga no médium, as energias dos dois se juntam e são dispensadas ao paciente. Olha, isso é de uma beleza tão grande, gente, sabe? É muito doido, a gente não consegue ver. Eu acho que talvez nem quem é médium vidente já conseguiu ver acontecer essa mágica das energias, né? Mas, graças a IA, a gente consegue. Pode dar o play aqui, por favor. Que bom, não acredito que está offline. Enfim. Sem internet. Tá, mas aí tudo bem, não tem problema. Depois, então, eu mando a apresentação lá para o Recados, e aí vocês conseguem ver o vídeo, mas o vídeo ele é a animação dessa imagem, né? Então, a entidade desencarnada se energiza, se ilumina, os fluidos saem direto para o médium, né? E aí sai para cá e acontece o quê? E acontece também o movimento inverso, tá? Só para quê? Para a gente poder entender que o término não é abrupto, acabou e levanta, não. As energias elas vão e voltam. Então, é bem bacana. A IA fez um trabalho muito legal. Então, pode passar. Tá? Passe individual, passe coletivo. Passe coletivo. Todo mundo tem o quê? Um ranço do passe coletivo. A pessoa se arruma, acorda cedo, vem tomar café da manhã, toma café da manhã, vem pra cá tudo esperançosa. E aí a dirigente de mesa fala assim,
os médicos se posicionem por favor, que vai ser passe coletivo. Pronto, aí você já faz assim, ó. Na rua toda, vem pra cá, não sei o quê, aí é passe coletivo, aí começa aquela ruminação, tá? Mas o passe coletivo, olha o que acontece no passe coletivo. A assembleia está toda sentada, tá? Uma capa redonda, enfim, campo magnético é formado por quê? Com as energias de todos os desencarnados que estão presentes e os médiuns também. Quem está aqui dentro está recebendo energia e uma energia muito boa também. Então pode passar. E aí então, tá? Qual é a diferença então de um para o outro? Nenhuma. Não tem nenhuma diferença entre o passe de você estar lá dentro e receber o passe individualmente com o seu médium do coração, com o seu desencarnado do coração, né? Ou você está aqui no meio da assembleia recebendo dentro desse campo, dentro do campo magnético formado, e receber as bênçãos, tá? Receber as energias, tá? Porque a chave é a sua atitude. Qual é a diferença? Ah, mas aqui olha só, é que todas as vezes que é passe coletivo, sabe? Ah, eu saio daqui, parece que eu não tomei passe. Ai, parece que eu estou pesada ainda, gente. Ai, não quero. Mas por quê? Isso é culpa dos coitados dos aplicadores e dos desencarnados que fazem o trabalho? Não, é a sua atitude. É porque quando é passe coletivo, naturalmente na cabeça já tem um certo bloqueio. Eu já fico assim, ai, não veio pra cá, passe coletivo, droga, eu vim, né? Tinha que ter ficado em casa dando globo rural. Olha, né? Então, esse bloqueio, esse diálogo interno que você tem dentro de você, traz para você um bloqueio. Então, por mais que você esteja dentro do campo magnético, você está bloqueado a receber as energias do campo magnético, porque você se colocou nessa postura de bloquear. Você já desenvolveu uma má vontade com relação ao passe coletivo, com relação à atividade, e aí pronto. Aí é como quando a pia da gente do banheiro está entupida, o ralo está entupido, você vai lavar a mão, faz o quê? Faz tipo a pia vira uma bacia, né? E a água quase não desce. É isso. Quando você está com uma vontade no passe coletivo, é isso que acontece. O fluido que vem é um filetinho de nada, porque você mesmo já colocou os seus bloqueios. Então, e também tem outro detalhe, tá? Não fiquem com receio do passe coletivo, porque a gente está aqui, a pessoa que está trabalhando, ele já está trabalhando na gente, eles têm uma visão que a gente não tem. Então, acho que só de olhar para as pessoas, para cada um de nós, eles já sabem aonde tem problema, aonde não tem. Poxa, essa semana estou com alguma coisa mais desalinhada, então sei lá, no sentido figurado, tá, gente? Eu estou com uma manchinha aqui, eles já conseguem ver, já fazem um estudo em cada um de nós, tá? Então, o momento do passe, as energias que a gente precisa vão chegar até nós, seja no individual ou seja no coletivo, porque justamente os trabalhadores já estão aqui ajudando a gente. Tá? Então vamos lá. Quem são os aplicadores? Quem são onde eles vivem, o que eles fazem, o que eles comem, como se reproduzem, tá? É isso, tá? Aí uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei da febre é o nome aplicador. É bonito esse nome, eu gostei. O nome do médium agora é aplicador de passe. Alguém se lembra como é que é o nome? Passista. Era passista. Passista também sou, porque eu desfilo todos os anos na Unidos da Tijuca como componente.
tá? Mas aí justamente por conta dessa confusão aí de é passista de escola de samba, é passista de passe, aí a Feli recentemente, aí eu vou falar pra vocês, eu não sei que data que é, aí pergunta lá no tio Google, no tio ChatGPT, ou no Gemini, no Claude, enfim, o que não falta é fonte pra gente procurar informação, né? Mas foi recente isso que mudou de passista para aplicador de passe. A especificidade do médium que aplica o passe, o nome dele agora é aplicador de passe. Tá? Então, o que eles fazem? Né? No passe espírita, só recapitulando, passe espírita, na casa espírita, o emissor é um espírito desencarnado, o receptor é um encarnado e temos um médium aplicador de passe entre esses dois. Então, eles existem por quê? Porque como encarnados nós precisamos de um elemento chamado fluido vital. Tá? É uma coisa, é um fluido, aí tudo bem, vamos lá, pausa. Estudo de fluidos, um dia alguém fará, não eu, porque eu não tenho esta capacidade. Mas alguém faz estudo de fluidos para a gente poder entender o que é um, o que é outro, o que é tudo, tá? Então, mas basicamente o que a gente precisa hoje, para seguir no estudo do passe, a gente entender que encarnado tem fluido vital e que a gente precisa renovar os nossos fluidos, né? Renovar no sentido de, digamos, quando a gente bebe água, aliás, falando isso, quando a gente bebe água, sabe? A gente tem a nossa água inteira, a gente tem a nossa água do nosso corpo, mas a gente precisa da água externa para dar uma revitalizada. Então, quando a gente fala aqui é de revitalização do fluido vital. Então, só encarnado tem fluido vital. Então, por isso que o médium, aplicador de passe, é tão importante no trabalho do passe. Seja no passe individual ou no passe coletivo, o trabalho dele é esse. É contribuir com os seus fluidos vitais para aquele paciente. Bom, e aí sim, preparação constante, tá? No momento em que a gente aceita a missão de trabalhar como aplicador de passe, é o tempo todo que a gente trabalha, né? Como eu falei para vocês, aqui na nossa casa, o curso de formação de aplicador, ele leva mais ou menos de 6 a 8 meses, todas as semanas, tá? Então é um curso de teoria, que a gente vai aprender o que são os fluidos, vai aprender os tipos de passe, vai aprender qualidade, oi? Os centros de força, isso, obrigada. Obrigada. Então a gente vai ter uma série de conteúdos teóricos que a gente vai estudar. Temos a prática, né, também, aí a gente, dado o momento do curso, a gente começa com a prática. Tá? E a teoria também, como eu falei, a reciclagem. Né? De tempos em tempos, a gente tem que voltar e exclusivo, estou precisando refazer o curso, né, Márcia? Estou precisando fazer. Normalmente a gente de tempos de anos em anos, sei lá, de 5, 6 anos, a gente repete o curso novamente para poder revitalizar o conteúdo mesmo. Né? Isso só falando de teoria. Mas a gente tem todo o cuidado durante a semana. Inclusive os cuidados que a gente precisa ter, a gente aprende na teoria também. Quando a gente vai aprender a teoria. Mas tem todos os cuidados que o médium aplicador de passe tem durante a semana, tem durante a sua vida. É o estudo do Evangelho diário, prece diário, bons hábitos alimentares. Então, não sei se vocês sabem, mas o aplicador de passe, no dia de aplicar o passe, ele tem que ter basicamente uma dieta vegetariana, né? Para não comer, não ingerir carne animal nenhuma, para poder o quê? Estar com o seu fluido vital o mais puro possível, para ofertar, dar instrumento da paz, voltando lá no início,
para eu ser um instrumento da paz, eu tenho que ser um instrumento afiado, eu tenho que ser um instrumento limpo também. Então, além disso, limpeza de pensamentos, ele não pode ingerir nada alcoólico. Normalmente a gente também quase não bebe nada, mas não é para beber nada alcoólico, não é para comer carne, café, muito açúcar, enfim, é para você ter, no dia que a gente vai aplicar o passe, da hora que a gente acorda até a hora do trabalho, aqui é bom que aqui olha, rapidinho já é a hora do trabalho, né? Mas é uma vigilância constante, uma vigilância de pensamentos, bons hábitos alimentares, bons hábitos de higiene pessoal, higiene mental também. Então, ser aplicador de passe, aquela pessoa que está ali em pezinha, lá, ali ou aqui, quando é o passe coletivo, aquela pessoa, saibam, ela estudou muito e ela tem um compromisso muito grande com esse trabalho de vida, na sua vida pessoal também. O trabalho não é chegar aqui, ir lá em pé, aplicar o passe e dali tchau. Não é. E normalmente, tá, o pessoal que aplica o passe, ele não tem só esse trabalho de aplicação de passe, não. Ele participa de outras atividades da casa também. Aqui, mais cedo, pelo menos quando eu aplicava o passe, era requerido que a gente mantesse isso no sábado. Eu já começava a não comer carne, principalmente carne vermelha, bebida alcoólica, a abstência de sexo, entendeu? Justamente para ter o fluido mais limpo possível, entendeu? Porque aqui já aqui a gente já está tendo troca de fluido. Né? Como você falou, né? Já estamos sendo tratados. De vez em quando dá um soninho, né? A gente dorme, que é uma beleza aqui na palestra. É justamente essa troca de fluido. Às vezes a pessoa tem mais, outra tem menos, e eles vão trocando. Os espíritos vão trocando, vão colocando os fluidos aonde tem que ir. É isso. Pode passar. Isso também é uma questão muito curiosa, igual do passe coletivo. Porque eu lembro várias vezes, já vi cenas lá dentro na segunda-feira de noite, que é de chorar. Aí você tá lá concentrado, aí você olha, né, aquele rabo de olho, você pensa, meu pai do céu. A galera do caramba se identifica. Vocês se identificam. Que é o quê? Se eu posso escolher o aplicador, e se não for o que eu quero? Várias cenas já vi cenas, gente, sem brincadeira. Me ajuda aqui. Fica na minha frente. A gente está ali na filinha. Não, ao contrário. A gente está ali na filinha, né? Aí a pessoa está aqui. Aí vai andando, a gente vai andando. É isso. Já vi acontecer várias vezes. Várias vezes. Uma vez só. Já vi. É isso, né? A pessoa quer escolher a aplicadora de passe. E aí acontece também, né? Aí senta, aí ela senta aqui. Aí eu vou pro meu lugarzinho assim. Porque ela sentou com a pessoa aplicadora que eu queria, porque aquela mulher ali, ela é muito forte. E aí você senta com a outra. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso de médium forte, médium fraco, espírito fraco, espírito forte. Tudo bem, existe, mas não nesse ambiente de passe, não no ambiente do passe, tá? Aqui a gente é uma equipe inteira, tá? Então, o que a gente chama de equipe? É equipe por quê também? E que a gente vai ver, mas tem nos slides explicando um pouquinho disso mais pra frente. Mas é uma equipe porque o que um falha, o outro cobre. Então,
Então a energia é equalizada, tá? E assim, quando eu fico aqui, quando eu tenho esse tipo de atitude, assim, é claro que eu ensinei, né? Mas muitas vezes essas questões, elas estão na nossa mente e a gente nem percebe, tá? Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está com esse tipo de atitude. E isso faz o quê? Cria, lembra do ralo entupido? Isso cria uma capa energética da gente que aí não adianta. Aí se eu sentar, a mesma coisa do passe coletivo, se eu sentar na cadeira, na frente daquela pessoa aplicadora, que eu já não gosto, eu já acho fraco, pronto, eu já entupi meu ralo, aí aquela energia não vai chegar mesmo. Né? Lembra? Não é o externo, é a minha atitude, é a minha posição mental com relação a esse passe, tá? Então aqui, ó, atitude positiva, independente do médico, independente, porque tenha certeza, mesmo que o médico não esteja num bom dia, mesmo que ele não tenha feito a preparação dele, porque obviamente não acontece, né? Mas uma situação hipotética, o espírito, ele vai, o desencarnado, ele vai contornar essa dificuldade, né? Lembra que a Ana falou, aqui eles estão também, ó, colhendo a nossa energia vital. Então, se precisar de fluido vital, eles têm uma reserva lá dentro e vão aplicar na gente. Só que o que acontece? Se a gente fica de má vontade com o médium, má vontade com o passe, aí que vai entupir tudo e a energia não vai chegar na gente, não vai fazer o trabalho que precisa ser feito. Agora eu tenho que correr. Né? Aí a mesma coisa, ó. Aí isso é muito importante, muito importante. A gente vai fazer vou fazer o exercício. Aqui eu lembro antigamente que tinha o Renato que fazia esse exercício. Pelo amor de Deus, minha gente, isso aqui não, cara, por favor. Tá? Quando termina a palestra, parece que desliga o negócio e aí a gente mexe no celular, começa a pensar no almoço que vai ter meio-dia, eu quero ir malhar, eu quero ir na lagoa, que saco, tem que ir lá na casa da minha sogra fazer o almoço, não sei o quê, começa a pensar nas coisas da semana, aí começa que lindo tua blusa, mesmo sussurrando, porque mal ou bem, se a pessoa sussurra, significa que ela já tem um certo nível de consciência. Isso atrapalha. Pelo amor de Deus, isso atrapalha muito. Lá dentro e aqui a gente está com uma energia muito boa, muito pura, mas qualquer pensamentozinho que a gente tenha atrapalha. Então, se a gente está aqui numa assembleia de 20, 30 pessoas, imagina 20, 30 pensamentos ao mesmo tempo do mundo. Vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Mas eu estou só vendo o recado da minha filha. Cara, por favor, recado da filha, 15 minutos. 15 minutos, 10 a 15 minutos. Não tem problema se você não responder as coisas que você tem que responder agora. Tá? Isso a gente tem que ter em mente que, mesmo sendo paciente, mesmo sendo assistência, a gente está aqui trabalhando. Então é responsabilidade de cada um de nós manter a atitude positiva, manter os bons pensamentos, para que isso não aconteça, para que o trabalho lá dentro possa fluir. Lembra, enquanto eu estou aqui, tem um trabalho acontecendo lá dentro. Então, se eu estou com umas energias mundanas, mas não estou mantendo ainda o meu silêncio, não estou mantendo a prece, não estou mantendo as energias lá um pouco mais positivas, eu estou interferindo no trabalho lá dentro. Eu estou interferindo em quem está recebendo o passe naquele momento em que eu estou aqui esperando.
é responsabilidade de cada um. Aqui a gente é um grande ato de caridade também. Só, né? Porque quando a gente está positivo, a gente está contribuindo com o trabalho como um todo. Então a gente aqui também está trabalhando. Tá? Então, uma das coisas que a gente muitas vezes, quando não conhece, fica muito curioso, né? Que causa, dá para entender, né, também. A gente é muito ansioso, as coisas parecem que não podem esperar e tal. Então a gente fica bem curioso entre o término da palestra, da reunião, e lá dentro, né? Está todo mundo lá dentro. E aí o que acontece? Por que demora tanto para chamar? Caraca, cara, 11h05, meio-dia 9 eu tenho o compromisso, tenho que ir embora, tá demorando tanto. Aí começa, né? A energiazinha já subiu. Acontece por quê? Lá dentro, o que está acontecendo? É o preparo do trabalho. Especificamente para o momento. Quando a gente está aqui, é a hora da prece em que a equipe toda se junta. Então, acho que sob o ponto de vista espiritual deve ser belíssimo esse momento, porque é um momento de prece profundo, é um momento em que aplicadores e desencarnados se juntam, né, tornando-se uma só equipe, tornando-se um só instrumento. Então, é um momento em que a gente precisa, por favor, a gente vai até ver, eu vou até antecipar o slide, mantenham-se em silêncio mental e silêncio físico também, para ajudar a gente nesse momento de harmonização, tá? Para que a gente possa ter uma energia muito mais potente, muito mais forte, sem influências, sabe? Para poder oferecer para os pacientes algo muito mais puro, mais sublime. Então, e no passo coletivo, o que eu compro do passo coletivo? Esse momento de prece, aqui que se juntam as energias, acontece todo mundo junto, todo mundo ao mesmo tempo. Então, o campo energético, quando há a prece inicial, de início do trabalho dos passos, é quando aquele campo energético é criado. Aqui é mais fácil, como está todo mundo aqui, a gente naturalmente se mantém em silêncio quando não está com aquele redemoinho mental que é passo coletivo. Mas é a hora em que o time se junta. É a hora em que todo mundo vai trabalhar como uma unidade. Por enquanto aqui cada um está com a sua tarefa específica, né? Eu estou aqui falando, a Ana está ali nas dirigências de mesa, quem vai aplicar o passe fica ali atrás, os desencarnados também estão fazendo outro tipo de trabalho, mas na hora que está dentro, que o coordenador do passe, o coordenador encarnado do passe, fala, vamos começar, é isso que acontece. É essa ligação entre médios, né, entre encarnados e desencarnados. Então é um momento muito bom, tá? Bom, porque é preciso ficar em silêncio, eu acho que eu já respondi isso tudo, tá? Pode passar, tá? A atitude durante o passe. A atitude durante o passe, ela tem uma razão de ser, tá? Não é nada aleatório. É porque a gente precisa permitir que a energia flua sem entraves. Posição física, tá? Qual é a melhor posição física? De preferência, aqui ó, preferência sem nada nos bolsos, principalmente celular, tá? Então, pés, eu não consigo, porque eu sou muito pequenininho, mas de preferência, né, os pés estão ângulo das pernas, ó, a 90 graus, mãos, palmas das mãos, palmas para baixo, tá? Pousada nas coxas, e a postura reta, não é assim, não é assim, e não é assim. É uma postura reta, firme, mas também
nas costas. Aí você ficar muito tempo assim, tensa, é pior. Tá? Então, é uma postura firme, mas sem ser rígida. Encosta na cadeira, normal. Tá? Olhos fechados, pelo amor de Deus. Olhos fechados. Não precisa ver, a gente vai ver. Se tiver que ver alguma coisa, a gente vai ver com os olhos espirituais. Tá? Olhos fechados. Porque, gente, aplicadoras, a Chininha, fala pra mim. Tu tá lá dando passo, a pessoa tá assim. Isso tira a nossa concentração. Tira a nossa concentração. E para o paciente também não é legal, porque você tá com uma via aberta. Você tem que fazer o canal, por quê? Sete falou dos chakras, né? Dos nossos campos de força. Nossos campos de força, eles seguem uma linha. Então, se tem algum deles que não tá alinhado pela nossa postura física e mental, aí a energia já vai dar uma dispersadinha, tá? Então, olhos fechados, os pés aqui assim. Então, essa é a postura física. Postura mental. Postura mental. Acho que principalmente no momento que a gente está recebendo, é agradecer. Tá? Agradecer. Se a pessoa fica de olho aberto, é que nem ela tivesse um guarda-chuva. É isso. É isso. O pelo cai. Qualquer coisa, qualquer diferença, obrigada, Cristina, qualquer diferença física mesmo, até com as palmas das mãos para cima, a coluna desalinhada, é isso que a Cristina falou. É como quando tem a chuva, que a gente está com o guarda-chuva, o pingo, ele faz assim, ó. Ele não segue o fluxo, o caminho que ele tem que seguir. Tá? E postura mental, basicamente, que eu acho que é legal a gente fazer. Se colocar numa atitude de recepção. Né? Recepção e gratidão pelas energias. Então, eu não consigo, não tem problema. Se você lembrar de alguma prece pronta, pelo menos a prece pronta, mantenha a sua mente ocupada enquanto você está recebendo essas energias. Não esqueçam, gente, a nossa atitude, eu vou falar que eu acho que se eu pudesse chutar um percentual, eu diria que a nossa atitude durante o passe é 90% do trabalho. Tá? Então, a nossa atitude positiva, de agradecimento, obrigada, sabe? Eu tô aqui, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Então é esse tipo de atitude, é mente positiva. Tá? Aí no final a gente tem a água fluidificada, que é muito importante. A água fluidificada, ela também é a mesma coisa. Aprofundamento da água, só a água fluidificada, ela já dá uma palestra inteira. Então aqui eu vou falar basicamente da importância da gente tomar a água. A água, ela é um complemento do passe. Ela assenta as energias que nos foram dadas. Ela, aqui, tá vendo? Olha, a gente fica com as energias mais bem trabalhadas. Né? Por quê? Porque são colocadas nessas águas. Essa água não é uma água aleatória, é uma água que foi preparada pela espiritualidade com energias, com partículas, com fluidos que a gente precisa para a nossa saúde, o corpo e o espírito. Então, é esse efeito que ela faz. Só que, mais uma vez, a nossa atitude dita tudo. O que é o legal a gente fazer antes de beber a água? Pega um copinho de água enquanto está saindo, faz uma prece rápida, agradeça ou peça que aquela água contenha aquilo que eu preciso para melhorar, né? E bebe a água. Porque se eu fizer isso aqui, ó, pego a água, eu estou bebendo um copo de água normal, não estou bebendo água fluidificada. Porque o fluido dela já foi, a partir do momento que eu pego, sem nem pensar em nada, a partir do momento que eu pego, pronto,
já se foram. Então é importante mesmo a nossa atitude até na água fluidificada. Quanto mais fé e amor eu coloco, melhor é o seu efeito. E aí sim, quando termina, quando eu saio, falando aqui da nossa casa, quando eu saio da porta do passe, o passe não acaba com a água fluidificada. Ainda leva alguns segundos para as energias se assentarem no nosso corpo, se assentarem no nosso espírito. Então, quando eu saio daqui e vou bater papo, aí, agora eu estou livre. Aí liga o celular, aí começa a falar um monte de coisa, né? Às vezes fica conversando ali na porta de fora, né? Aí vai lá com a cortina, a cortina é do lado da sala de palestra. Dá para ouvir tudo, tá? Começa a fazer começa a ter a atitude que eu estou aqui, está reprimida esse tempo todo. Eu estou com dois efeitos. Primeiro, as energias elas não vão se assentar direito em mim. Então, por mais que eu tenha tido uma série de atitudes positivas antes, o meu durante pode pôr o trabalho todo abaixo. Porque que eu estou com uma imagem na cabeça que eu não vou conseguir passar para vocês. É como se eu estivesse com o corpo todo energizado e aí a fumacinha começasse a contaminar aquela energia. Isso porque eu não tive isso logo em seguida mesmo. E outra coisa, tem que lembrar, ainda, mesmo quando eu saio, o passe ainda está acabando, então, ainda está acontecendo. Então, do mesmo jeito que enquanto eu estou esperando a minha vez, eu estou influindo no trabalho lá de dentro, na hora que eu saio, se eu sigo, se eu volto para o mundo, se eu volto a fazer todas aquelas coisas normais do dia a dia, se eu começo a colocar o mundo de volta ali na porta, eu também estou influenciando lá dentro. Mesmo se eu for da última leva, tá? Porque, agora não tem problema, acabou o passe, né? Não tem mais ninguém para entrar, pelo amor de Deus, não. Por quê? O que acontece lá dentro? O que acontece depois? Pode acontecer dos próprios médiums. Gente, médium é encarnado como todo mundo, tá? Tem nada de diferente, não. A gente também, às vezes, precisa receber o passe. Então, pode acontecer mesmo dos próprios médiums receberem o passe e, segundo, o que precisa? Precisa desfazer a conexão do trabalho. Lembra lá atrás do passe individual? Que acontece o passe e as energias fazem o caminho inverso? Do mesmo jeito, a gente tem que desfazer a cadeia de uma forma natural, sem ser abrupta. Então, quando eu estou assim, com tudo falando, com o ambiente desarmonizado, essa corrente vai acabar se desfazendo de forma abrupta. Isso não é legal. Não é legal para a saúde da casa, não é legal para a saúde dos médios, não é legal para a saúde dos espíritos. Então, por favor, quando sair, fica ainda uns minutinhos em prece, em silêncio. Tudo bem, não consigo. Tudo bem, não tem problema. Vai olhar as plantinhas. A Rosa vai ficar feliz se vocês olharem as plantinhas dela, né? Achar bonito. Alguns segundos, sabe? E evita, por favor, evita fazer bagunça mesmo da porta da sala, tá? Durante a semana, né? Durante a semana também, cuidado com a sua higiene mental e espiritual, um pouquinho por dia. Algumas práticas da higiene. Fazer o evangelho no lar toda semana, fazer preces, tentar, eu sei que está difícil, mas tentar ver o mundo com os olhos um pouco mais dilatados do que a gente está acostumado. Tentar evitar certos aborrecimentos, principalmente aborrecimentos que são desnecessários. Tem aborrecimento que é necessário, faz parte da vida.
conhecimento que a gente cria. Então, evitar isso. Para quê? Para que as energias possam seguir fluindo de forma positiva, né? Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Todos os dias, de segunda a sábado, temos mensagem do dia. A gente está estudando lá no grupo do WhatsApp. A gente está já estudando, eu não sei, acho que deve ter quase um ano já, o livro dos Espíritos. São mais ou menos 3 perguntas por dia. Abre, lê, tenta consumir conteúdos legais, nem que seja um cachorrinho fofinho brincando com uma bola de meia, sabe? Mas isso mexe o quê? Mexe com a nossa fofura, mexe com a nossa, com energias boas. Não é a gente consumir coisas boas, coisas que nos façam bem. Não, obviamente, vamos conseguir fazer isso 100% do tempo? Claro que não. Mas que a gente introduza hábitos saudáveis, hábitos mentais e físicos também, saudáveis no nosso dia a dia, para que ele não seja tão carregado. Então vamos, eu acho que acabou. Então, gente, infelizmente não vai dar tempo da gente abrir para perguntas, mas eu espero que eu tenha conseguido responder a maior parte das dúvidas da gente, né? E acho que tudo isso se resume em a minha atitude diante do passe. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer para o passe ser algo melhor para mim e para quem está no meu entorno. Então, é atitude, é silêncio, é o silêncio. Quando a gente está aqui, por favor, o silêncio. Hoje, mas eu não consigo. Mas a gente agora, vai praticar um pouquinho desse silêncio, tá bom? Para a gente poder ver na prática como é que funciona isso. Vamos tentar, pelo menos, o dia de hoje, a gente tentar seguir o que é bom para a gente e o que é bom para a coletividade, tá? Então, e aí sim, mais uma vez, reforçando, eu vou mandar a apresentação para vocês, por causa das figuras, tem muito conteúdo que eu não falei. Vou mandar o e-book também, para que e pesquisem, tá? Pesquisem, se tiverem dúvidas, pesquisem, mas qualquer coisa também pode, estou com dúvida, se for ler o material, for estudar, tiver alguma questão ainda, pode me escrever, que aí eu respondo. Bom, então, muito obrigada pela paciência. Fala, meu amor. Eu só tenho mais uma colocação, Fabinho, que no passe não há prioridade. A única prioridade que vem é quem é criança. Criança, né, por uma questão energética, a criança ela deve vir primeiro do que os adultos. Então, quem tem criança geralmente deve tomar passe antes. Mas depois, né, às vezes eu já vi muitas vezes pessoas idosas correndo para ser o primeiro para tomar passe, né? E isso é ruim porque perturba, inclusive, a energia do salão. Então, é só aguardar que todos vão receber o passe. A equipe vai estar preparada para atender a todos. É isso, obrigada, Rosa. É muito importante mesmo o que ela falou, a questão da prioridade. Então, e também a gente pode colocar em mente que vamos usar esse momento de espera para a gente silenciar um pouco a nossa mente, tá? Se a gente silenciar as nossas angústias interiores, a gente poucas vezes tem esse momento na vida da gente. A gente vive no automático, então se a gente não para alguns minutos desse mundo, sabe? A cabeça da gente, ela pira mesmo, porque ela entra em modo de rotação sem parar. Então, por mais que seja, hoje é difícil, amanhã é difícil. Vários momentos vai ser difícil, a gente não vai conseguir parar a nossa mente, até porque não é para parar, tá? A gente tem essa ideia de que silêncio não pensar em nada. Não existe não pensar em nada. O cérebro humano, a mente humana
pensar em alguma coisa. Só que quem manda no pensamento sou eu. Então eu tenho que dar um comando para esse pensamento para que ele pense coisas positivas, coisas boas. Esse é o silêncio. Não deixar o mundo exterior se contaminar aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Então, vamos fazer esse exercício separadamente. Esse tempinho para isso, tá? Então, hoje a gente vai fazer essa preparação. Então, muito obrigada. E aí, então, vamos começar. Vamos acalmar nossas mentes, vamos ficar em oração para receber os melhores fluidos possíveis, conforme a espiritualidade vai fazer, utilizando os médios como receptores. Amado Mestre Jesus Cristo, obrigado por mais esse ensinamento que trouxeste aqui hoje. Ensinamento esse que vamos colocar em prática agora. Agradeço, Senhor, por tudo que tem acontecido em nossas vidas, que são ensinamentos que nós temos que passar. Gratidão, gratidão por tudo que ocorreu em nossas vidas, porque temos que passar por esses obstáculos e pelas coisas boas também que temos. Que tenhamos uma semana de paz, de amor, de felicidade, de harmonia, e que se houver um percalço na sua vida, que a gente tenha consciência, que a gente age conforme o Senhor ensinou e que a gente consiga resolver da forma melhor possível. Que assim seja, graças a Deus.